Bom dia, paz do Senhor a todos, que o Senhor abençoe de uma maneira grandiosa essa quarta-feira. Hoje é dia 17 de janeiro de 2019. Vamos compartilhar nesta manhã um estudo rápido e simples da Palavra de Deus. Um estudo que nos mostra algo sobrenatural e grandioso. Um estudo nesta manhã sobre a criação. Muitos não acreditam num Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que hoje, nesta manhã, o Senhor vai nos mostrar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na obra da criação. O estudo que nós vamos compartilhar nesta manhã se chama A Trindade e a Criação. Então, por gentileza, se você puder, abra tua Bíblia. Vamos ler aí no livro de Gênesis, capítulo de número 1 e o versículo 1 e 2, que diz assim: E no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ao nós lemos esse versículo, nós entendemos que toda a Trindade ela está incluída na obra da criação, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora vamos para outros versículos bíblicos que nos mostram um pouco mais aprofundado esta tese, este tema de que a Trindade estava incluída na obra da criação. Então vamos ao Deus Pai. Deus ele já existia antes mesmo do mundo ser criado. E quem fala isso para nós é no livro do profeta Isaías. Vamos com calma, com tranquilidade, achando os versículos bem detalhadamente. Livro de Isaías, capítulo 43, e o versículo 10 e até o versículo 13, que nos diz assim a palavra de Deus. Através do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 10 ao versículo 13. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibas e me creias, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. E ele vai falar no versículo 11, Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei. Eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Aí no 13 ele diz assim, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Então Isaías ele está falando no versículo 13, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Deus ele fala através do profeta Isaías, antes que houvesse dia, eu sou. Antes que eu desse a ordem, que seja feito céu e terra, antes que o Senhor viesse e através de uma palavra desse a ordem, que houvesse dia, que houvesse separação entre as águas e a porção seca. Então antes que tudo se formasse, Deus ele já existia. E para nós termos uma ideia melhor desse versículo, vamos para o livro de Salmos, Salmo de número 90, o versículo de número 2. Para nós termos uma ideia melhor do que a Bíblia está nos falando a respeito disso. Salmo 90, versículo 2 vai dizer assim, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Então o salmista aqui ele está falando que antes que tudo viesse a existir, o Senhor ele já existia. Deus já era Deus de eternidade a eternidade. Então nós entendemos que o princípio, quando a palavra princípio surge no livro de Gênesis, no capítulo 1, a palavra princípio, ela vem como um marco, marcando o começo do universo no tempo e no espaço. Ou seja, Deus como um grande arquiteto, tudo ele foi planejando. O princípio ele começa a marcar a criação do universo em que nós estamos, em que o planeta Terra está formado. Então a palavra princípio ela vem como um marco. A partir daí o mundo começou a existir, só que Deus ele já existia. Então nós entendemos que Deus ele foi o grande arquiteto que tudo planejou. Aí agora vamos entender o Filho na obra da criação. O Filho ele é um pouco mais difícil, mas se nós lemos e prestarmos atenção no que a Bíblia nos fala através de Jesus na criação,
nós conseguimos entender, porque muitas pessoas acham que Jesus ele surgiu, ele começou lá no seu nascimento, mas ele já estava junto com Deus antes mesmo de tudo se formar. E isso que nos fala é a própria palavra do Senhor. Então o Filho que também ele é chamado de a palavra, lá no Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo de número 1, que Jesus ele vai nos falar assim, através da vida do apóstolo João, o apóstolo do amor, que ele diz assim, no capítulo 1, no versículo 1 do Evangelho de São João, diz: e no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo ele era Deus. Então no princípio era o Verbo ele estava com Deus, ele estava e era Deus. Então ele estava junto com Deus e ele era Deus. Ele tinha os atributos de Deus. Então o Verbo se destaca a pré-existência de Deus. A pré-existência eterna se refere a Jesus Cristo antes de tudo. Então a segunda pessoa da Trindade, ela já existia. Jesus ele já existia antes que tudo viesse a acontecer. E ele mesmo nos fala isso no Evangelho segundo escreveu o mesmo apóstolo, o apóstolo João, capítulo 8, versículo 58, através da voz e da boca de Jesus, ele fala assim: disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, antes que Abraão viesse a existir, Jesus ele já estava presente. Então, o Verbo é a palavra de Deus. Gênesis capítulo 1 e o versículo 3 diz: e disse Deus. Então, o Verbo, a palavra, é a ordem que Deus dá. A palavra é uma palavra de ordem. Deus ele fez tudo através de uma palavra. A Bíblia diz: e disse Deus, haja expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo de um lugar e apareça a porção seca. E disse Deus, produz a terra erva verde. Então tudo, Deus ele foi criando tudo através de uma palavra de ordem, onde através da palavra Deus trouxe a existência. Então vamos lá para o Salmo de número 33 e o versículo 3, que nos mostra melhor essa expressão da Bíblia Sagrada. Salmo de número 33 e o versículo 6 diz assim: pela palavra do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Então, pela palavra, Deus ele veio trazendo a existência. Tudo veio através de uma palavra de ordem. Deus sempre dando uma palavra, falando, haja isso, haja aquilo. E através da palavra de Deus as coisas foram acontecendo, tudo através de uma palavra. Então Deus ele tem poder em sua palavra. Quando Deus ele dá uma palavra de ordem, as coisas elas têm que acontecer. Então, meu querido, se há algo difícil na tua vida, entenda que por uma palavra o Senhor ele pode acabar com a tua prova. Então, continue firme e fiel, servindo ao Senhor sem desanimar. Então, nós entendemos que Jesus ele já estava com o Pai. E quem fala isso para nós é o próprio Cristo, no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 17 e o versículo de número 5. Vamos achar aqui rapidinho. Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 5. E Jesus falando assim para os seus discípulos: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, Jesus ele estava falando, orando para Deus, falando assim: Senhor, meu Pai, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, como aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus ele está confirmando que antes que o mundo existisse, ele já estava com Deus, que ele tinha os atributos divinos. Ele estava em homem, mas ele tinha os atributos divinos. E Jesus ele estava orando para que Deus viesse agora glorificar ele de novo, junto de Deus, com a glória que ele tinha antes que o mundo existisse. Ou seja, antes que o mundo existisse, Jesus ele estava junto com Deus. Antes que o mundo viesse a existir, Jesus estava junto com Deus, participando de tudo, olhando e vendo tudo. Aí nós entendemos algo maravilhoso para a nossa vida, que Jesus ele abriu mão do esplendor da sua glória para vir ao mundo e morrer numa cruz por nós. Ele deixou a sua divindade e veio aqui nesta terra, nasceu como um ser humano, numa manjedoura, para morrer numa cruz e nos dar a vida eterna, morrer como sacrifício pelos nossos pecados. Ele deixou o esplendor da sua glória e veio nascer em forma humana, como eu e como você, para entender o que é ser um ser humano, o que é chorar,
o que é sentir tristeza, o que é ser traído. E quem fala isso para nós é o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, um texto muito conhecido no capítulo 2. Vamos ler o versículo 6 e o versículo 8, que Paulo diz assim. Vamos ler a partir do versículo 5, que diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo está falando assim, tomara que vocês tenham o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. Mas que sentimento? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então Paulo está falando que sendo como Deus, ele não teve por usurpação. Ele veio, ele fala assim no versículo 7, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Então Paulo está falando para os filipenses, que vocês têm o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas deixou a sua divindade, veio, nasceu em uma manjedoura e morreu pelos nossos pecados, teve uma vida normal de um ser humano como nós, deixou tudo o esplendor da sua glória, deixou toda a sua riqueza, deixou os céus, deixou o cetro de anjos que adoravam, e veio e nasceu em uma manjedoura, e morreu em uma cruz pelos nossos pecados. E Paulo está trazendo ali para os filipenses e falando assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, porque tudo ele abriu mão para morrer por nós. Então Jesus, ele era Deus, ele tinha toda a essência e todos os atributos de Deus, da divindade de Deus. E quem fala isso para nós é Paulo, através da carta que ele escreve ao Colossenses, capítulo 2 e o versículo 9, que Paulo fala assim, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, em Cristo habitava do corpo dele. Ele era um homem, um ser humano, como eu e como você, de carne, de pele e de osso. Só que no corpo dele habitava toda a plenitude da divindade. Aí então nós entendemos que o verbo, ele era Jesus. Porque quando nós lemos aqui no versículo, vamos voltar um pouquinho, no Evangelho de João, no capítulo 1, e diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí a gente se pergunta, mas quem era o verbo? Aí isso nós lemos mais adiante, no versículo 14. A Bíblia vai nos explicar assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, unigênito do Pai. Então Jesus, ele está aqui explicando para nós que o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito, ou seja, o único filho gerado. No próprio Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, vai dizer assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, filho unigênito. Então nós entendemos que o verbo, ele está falando sobre Jesus, que era Jesus. Então a palavra ou o verbo tornou-se efativo, ou seja, Cristo, assumindo a sua humanidade. E lá em Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao 3, nós entendemos melhor o que a Bíblia nos fala a respeito disso. Vamos lá para Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo do 1 ao 3, diz assim: e havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Aí no versículo 3 diz, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então nós entendemos que o verbo era Jesus e que Cristo apenas efetivou, ou seja, tomou a sua forma humana. Então o verbo não deixou de ser Deus, mas tornou-se Deus em forma humana. Então entendemos que Jesus estava com Deus desde o princípio. E para termos uma ideia melhor disso, vamos voltar ali para a carta que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então nós entendemos que ele era antes de tudo, e que tudo existiu por ele,
para Ele. Por isso que Paulo fala assim, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então nós entendemos que Jesus ele estava junto com o Pai desde o princípio na obra da criação. O Espírito Santo, agora vamos para a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Então a Bíblia ela vai nos falar nitidamente sobre o Espírito Santo no princípio da criação. Em Gênesis capítulo 1 e o versículo de número 2, que a Bíblia mesmo vai nos falar aqui em Gênesis. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus ele se movia sobre a face das águas. Então o Espírito de Deus ele se movia sobre a face das águas. Tudo observando e tudo olhando. Então nós entendemos aí a criação, a trindade na criação. Esse é o estudo que Deus nos dá nessa manhã. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus continue te abençoando, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre o teu lar, sobre a tua casa, querido. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus, em nome de Jesus. Tenha uma ótima e abençoada tarde de quarta-feira.